Olá, nesse vídeo eu quero mostrar para você um pouco dos materiais que a gente tem disponível aqui no consultório, para que você possa consultar alguns espaços, para você se familiarizar com a navegação aqui da estrutura que a gente oferece para você que já é paciente. Então, vamos vir aqui para o site da Ana. Você pode acessá-lo através do endereço anaseregati.com.br. Ele também está disponível para ser acessado via smartphone. Tá? Essa navegação é uma navegação no computador, no desktop, porque é geralmente como eu trabalho, né, organizando os materiais aqui para você, mas eventualmente posso mostrar através do meu smartphone, né, uma captura de tela, como que a gente pode acessar esses mesmos espaços, né, para você consultar esses materiais. Então, uma das coisas que você é convidado a acessar depois que passa em consulta com a Ana é aqui a área de pacientes. Então, dentro do site dela, a gente tem essa aba aqui no menuzinho superior, canto direito, chamada área de pacientes, onde a gente organiza uma série de materiais em relação à alimentação saudável, orientações gerais. Então, clicando aqui, você vai precisar colocar uma senha, a gente passa essa senha por e-mail para você. E aí, como que essa área de paciente está organizada? A gente ainda está organizando, né? A gente se deu conta de que a gente tem muito mais material do que é possível ser consultado, né? Então, a gente está melhorando um pouco a relação aí, como apresentar. Mas, basicamente, a gente deixou uma parte inicial com textos sobre grupos alimentares para você consultar. Então, basta clicar em qualquer um desses quadradinhos que você vai ser direcionado para um post de blog, onde a gente tem um texto falando, por exemplo, sobre os grupos alimentares, e alguns dos textos a gente já tem vídeos que vem do canal do YouTube, com a Ana explicando mais sobre esse assunto, o assunto abordado nesse texto. Então, essa primeira parte da área de pacientes é sobre grupos alimentares, e a gente tem aqui 2 páginas para você navegar, né, com mais alguns textos só sobre grupos alimentares. Aqui um botãozinho para você deixar uma avaliação no Google, se você tiver interesse. E aí aqui uma parte de receitas, né? Então, a gente tem café da manhã e lanches, e almoço e jantar. Então, clicando em qualquer um desses ícones, são ícones clicáveis, por exemplo, vamos clicar na aveioca. Você vai acessar uma galeria com fotos de preparo da aveioca, né? Então, a gente tem um vídeo já que é enviado pro seu e-mail, falando sobre essa receita especificamente, e aqui você tem algumas fotos, algumas sugestões de preparo, tanto dela doce quanto dela salgada. Clicando no botão voltar, você retorna para a página anterior. Então, da mesma forma, você pode clicar aqui em receitas de almoço, por exemplo, montagem de pratos, e aqui você vai ver uma série de fotos tiradas da mesa de casa da Ana, né, das preparações da Ana, com a legenda, né, do que se trata aqui: arroz integral vermelho, salada de grão de bico, chuchu, alho poró, brócolis refogado. Essas daqui são receitas, são pratos de adulto, né? Essa primeira sessão é uma sessão destinada a dúvidas gerais, atendimento geral, e aí no final da página a gente tem uma parte destinada só a materno-infantil, só a gestação, né? Então, aqui são pratos de adulto. E você pode ver uma série aí de exemplos, né, tirados aí dos pratos que a Ana monta para ela. Vou voltar. Então, o que mais que a gente tem aqui? Além das fotos, a gente tem vídeos exclusivos aqui para a área de pacientes. Então, esses daqui não estão abertos no YouTube, são só aqui para vocês. A gente tem atualmente 8 e-books com uma série de textos. Então, vou clicar no primeiro aqui. E esses textos eles se encontram no blog também, mas, né, você pode ser convidado a fazer a leitura do texto
nessa coleção que a gente está montando, é um pouco mais visual. Você consegue compartilhar o acesso ao e-book através desse link, caso deseje enviar para alguém. E aqui, enfim, a gente trata de vários temas sobre alimentação saudável, são textos escritos pela Ana ao longo aí dos últimos 10 anos para a Revista dos Vegetarianos, que foi compilado nesse material gráfico aqui. Aqui a gente também tem um e-book do curso Receitinhas para o Dia a Dia. Né? Então aqui são as preparações que a gente fez, então mais algumas ideias aqui para receitas, né? A receita do leite vegetal de amêndoa, você também encontra fotos desses preparos lá na galeria de imagens, mas aqui tem como preparar. Aqui navegando por essas páginas você encontra, né, a receita do suco verde, do requeijão de castanha de caju e todas as fotos que a gente tirou durante o curso, né, que a gente fez durante os anos de 2020 e 2021. A gente fez esse curso online, tivemos aí o privilégio de ter uma boa participação, pacientes, pessoas interessadas, então eventualmente algo que a gente vai retornar para desenvolver, fazer esse preparo de refeições juntos e poder degustar depois, né, justamente trazendo aí mais esse fazer na cozinha, né, tirar um pouco esse peso do preparo do alimento como sendo algo necessário entre duas tarefas e trazer mais, né, esse prazer de preparar e compartilhar, que é algo que a gente acredita bastante aqui no consultório. Temos vídeos trazidos do canal do YouTube, então todos esses vídeos estão lá no YouTube. A gente separou algumas playlists aqui, a playlist Mito ou Verdade, desmistificando algumas falácias, né, sobre alimentação saudável, então em relação à suplementação, alimentação à base de plantas, se é possível, se é gostosa, se é monótona, se tem carência de ferro e de B12. Então aqui nas setinhas você vai passando, né, por vídeos acerca dessa temática, mito ou verdade, né? A gente também separou uma playlist sobre a B12 aqui para você, que é um nutriente que traz bastante dúvidas, né? Temos uma playlist para a família, então são assuntos que dizem respeito mais aí ao convívio da família em torno de hábitos alimentares. Então se você, né, cozinha dentro do seu núcleo familiar, ou está construindo uma família agora, está com filhos pequenos, a gente temos ainda poucos vídeos aqui, mas é uma temática que segue nessa direção, né? Conceitos básicos, né, trabalhando o que a gente se refere quando fala de alimento integral, vegetal e natural, a diferença entre alimento e nutriente, né, é uma discussão um pouco mais basilar, assim, né, para entender a filosofia por trás do trabalho que a gente desenvolve aqui. Inclusive nós montamos, né, esse projeto juntos, eu e a Ana, chamado Escola de Nutrição, que tem justamente o intuito de trazer educação alimentar popular, né, trabalhar essa temática. Então aqui a gente estabelece as bases do que a gente define como sendo, né, os princípios que a gente leva para o consultório, para o atendimento clínico. Algumas outras referências aqui são de outros canais, a relação de ultraprocessados com doenças crônicas, ultraprocessados de carne e veganos, as diferenças. Você pode ver que não tem tantas assim, depois convido você a assistir esse vídeo. E aqui uma sessão só de documentários. Então esse daqui a Ana participou, dando entrevista, os outros são documentários que são referência, What the Health, né, são documentários que são amplamente divulgados na mídia, no meio vegetariano, vegano. Muito Além do Peso é um documentário brasileiro, vale muito a pena assistir. Criança, Alma do Negócio, que é esse daqui que aparentemente eles mudaram, eu vou precisar alterar aqui o link. Se qualquer link estiver quebrado, pode me escrever que eu venho aqui atualizar, tá?
mas são 2 documentários brasileiros que tratam dessa relação da alimentação e da infância. E a gente tem outros aqui, Forks Over Knives, Meet the Truth, documentários em inglês, todos disponíveis no YouTube, né? Eu só trouxe aqui fazendo referência aqui, mas você os encontra também no YouTube, alguns são do Netflix, enfim. Então, a partir daqui, começa a sessão materno-infantil. A gente tem uma playlist específica, exclusiva aqui da área de pacientes, para esse público, para esse perfil de atendimento. Fotos da distribuição do prato de uma criança após a introdução alimentar. Textos aqui sobre esse assunto, também tirados do nosso blog. Então, atualmente a gente está com 5 textos, mas serão postados novos textos, né? Esses textos já foram programados, eles caem uma vez por semana. Eventualmente a gente vai ter mais alguns aqui na temática de materno-infantil que vão aparecer aqui nessa galeria. E aqui a gente tem 2 playlists, né? Uma de introdução alimentar, com reflexo de GAG, BLW, alguns videozinhos bacanas, não são de nossa autoria, mas né, vindos do YouTube, a gente fez essa curadoria para você. E a parceria que a gente tem com o VegTube, feito com a Ivelise, de vídeos que a gente produziu com essa temática de nutrição materna infantil. Então aqui vídeos bem bacanas, gravados em 2 momentos distintos, ao longo das 2 gestações da Ive. E, enfim, né, você vai encontrar bastante material interessante aqui. Então, que mais que eu gostaria de convidar você a acessar aqui no site da Ana? Vamos até o topo da página. Aqui na aba blog, né? Deixa eu marcar aqui para você. Então, aqui dentro do menu, você vai encontrar a aba blog. Pode clicar nela. E aí você vai ser direcionado para o que foi um dia o blog Alimentação Vegetariana, mantido pela Ana em meados ali de 2008, 2010, quando ela começou a escrever algumas matérias. A gente tem algumas dessas matérias escritas lá atrás, e a maioria dos textos são textos escritos ao longo aí dos últimos 10 anos para a Revista dos Vegetarianos. Então, a gente tem atualmente, se não me engano, mais de 60 textos aqui publicados, outros 30 ou 40 a serem publicados ainda, programados para serem publicados uma vez por semana. Tem muita coisa que ainda está faltando dar uma mexida, né? Os últimos textos ainda não deu tempo de fazer fotos de capa, mas enfim, né? Eu achei que seria melhor trazer os textos para cá e ir trabalhando com eles, melhorando o aspecto visual deles com o tempo, mas pelo menos disponibilizar as informações aqui para serem consultadas, né? Que é a parte mais importante. Então aqui a gente tem o título, às vezes você vai encontrar uma foto de capa ilustrativa, às vezes essa foto de capa pode ser já um vídeo do YouTube que a gente trouxe, quando o texto já está com referência no YouTube. Tem textos escritos pela Ana, tem alguns textos já que estão sendo escritos por mim. Atualmente eu estou fazendo uma faculdade de nutrição justamente para auxiliar melhor a Ana aí, no desenvolvimento do consultório. Vamos trazer um pouco mais para cá. Por exemplo, aqui a gente já tem textos um pouco mais arte finalizados, né? Com foto de capa, né? Com mais informações. Aqui, por exemplo, é um texto que tem referência no YouTube, né? Então esse texto aqui vai ter um vídeo do YouTube explicando. Então você consegue acessá-lo tanto no formato de texto através aqui do blog. Por exemplo, vamos acessar aqui. Então aqui está o texto, aqui está o vídeo está no nosso canal da Escola de Nutrição. Então a ideia é justamente integrar, né, texto e vídeo, texto e áudio, para dar mais informações para sua leitura, para tirar suas dúvidas. Uma maneira de você pesquisar assuntos do seu interesse é através aqui dessa barra do blog. Você vai encontrar esse campo buscar. E aí aqui você pode colocar os assuntos do seu interesse, né? No caso aqui o buscar, ele está nesse formato de lupa aqui, ó. Tá? Clicando na lupa,
você vai abrir a caixa de diálogo e aqui eu vou, por exemplo, pesquisar sobre ômega 3. E aí aqui o mecanismo de busca interno do nosso site vai te dar, olha, ômega 3, a gente tem um texto com o título ômega 3 e a gente trabalha, né, fala sobre ômega 3, por exemplo, nesse texto aqui sobre gestação e alimentação vegetariana. Tem um texto aqui falando que feijões não é só proteína que você está ingerindo, e aí aqui a gente trata sobre ômega 3 também. Então você pode ver aonde tiver marcado nesse verdinho, é porque a palavra aparece no texto. E aí aqui, por exemplo, Vegetarianos Mirins, que é um texto destinado ao público materno-infantil, parte desse texto trata sobre o assunto ômega 3. Então, ao clicar aqui, você vai ser direcionado para o texto, e se você fizer aquele mecanismo de busca do navegador, né, o Ctrl F, fazer um pesquisar, você pode jogar aqui a palavra ômega 3 e ele vai encontrar em qual parte do texto você encontra referência a esse nutriente, né? Então, tá aqui, são duas referências que a gente tem em dois pontos distintos do texto, sendo a primeira delas aqui falando sobre associação tal de boas fontes, e a segunda um tópico específico para falar desse nutriente dentro desse contexto que está sendo trabalhado. Então, o que mais que é interessante você conhecer da estrutura que a gente trabalha? Vamos subir de novo aqui. A gente tem uma página que a gente ainda está levando materiais para lá, que é a página da Escola de Nutrição. Então aqui você encontra no menu no site da Ana uma aba que vai te direcionar para o site da Escola de Nutrição. Clicando aqui, você vai acessar o nosso site, e o que você encontra aqui, né? Atualmente a gente não está oferecendo nenhum curso, nem para público geral, nem para profissionais de saúde. Essa daqui é a diferença, né? Cursos, a gente tem o Comidinhas para o Dia a Dia, que a gente fez a última edição em 2021, e aí aqui para profissionais de saúde, por exemplo, a gente estava fazendo uma mentoria, né? Um programa de atendimento a vegetarianos na prática clínica e tal. A parte mais importante aqui é você ver essas duas abas aqui, biblioteca e social. Na parte de biblioteca é onde a gente está guardando as nossas referências. Então, por exemplo, aqui em guias alimentares você encontra uma relação dos guias alimentares, tanto publicados pelo Ministério da Saúde quanto pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Ao clicar aqui, em qualquer um desses itens você é direcionado para o texto na íntegra, e aí aqui você pode, enfim, consultar esse material. Eventualmente é do nosso desejo trazer uma leitura mais acompanhada, né, com vocês sobre esses assuntos. Então, eventualmente, vamos trazer algum vídeo ou alguns vídeos lendo conjuntamente com vocês partes específicas desses documentos oficiais, para que, né, fique mais didático aí a passagem por esses textos que são longos, né? Eles têm um rigor técnico, mas eles são muito destinados aí para a leitura do público geral, né? Não é necessário ser profissional de saúde para entender o que está sendo trabalhado ali. Então, mas eventualmente a gente vai trazer alguns vídeos comentando esses materiais. E a gente ainda tem a parte aqui de recomendações, que são nomes que orientam, né, o nosso estudo, nossas pesquisas, tanto em âmbito nacional quanto internacional, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o Dr. Eric Slivit, que foi professor da Ana, é um grande parceiro, né? Um querido amigo. Atualmente eu tenho lido alguns livros dele, né? As publicações impressas, e eventualmente pretendo fazer o curso de avaliação metabólica dele também. Então, aqui você encontra algumas referências clicáveis, né? Clicando aqui você vai ser direcionado, por exemplo, para uma pesquisa no Google, já com o termo, com o termo mesmo, onde você pode encontrar mais referências sobre
o Eric, por exemplo, né? Tanto o site dele, o canal do YouTube, enfim. E aí aqui na parte social a gente tem uma outra coluna de blog que a gente estava trabalhando ao longo do ano passado com uma Nutri amiga nossa, parceira, que é a Valkyria, e a temática desses textos é uma temática mais social, tem um recorte mais social. A gente estava trabalhando mais essa linha narrativa, né? Então aqui a gente tem textos mais amplos, né, sobre a nutrição enquanto ciência, enquanto prestação de serviço em si. Pode ser interessante você fazer algumas pesquisas aqui para ver se encontra materiais que sejam do seu interesse, textos que sejam do seu interesse. Inclusive a gente tem um texto sobre alimentação escolar vegetariana e a garantia, né, desse direito, como fazer, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, vegetarianismo na infância e direito à alimentação vegetariana na escola. Então isso aqui foi um texto preparado pela Valkyria com uma pequena pesquisa das orientações, de como essa escolha alimentar é um direito da família, é um direito da criança, e que a escola precisa, né, poder oferecer. A gente tem documentos normativos aqui, Portaria Interministerial 1010 de 2006, por exemplo. Então aqui a gente tem a gente tem um caso aqui, município de Florianópolis garantindo por lei, esse daqui é a lei 2015 e tal, inclusão de opção vegetariana até mesmo estrita. Então alguns materiais para sua consulta para eventualmente ajudar você a manter, né, essa escolha alimentar para além da sua casa, ajudar na promoção de saúde da sua família, de pessoas queridas, pessoas próximas. Por fim, eu quero mostrar um último espaço onde onde você vai encontrar mais materiais para consulta, que é o nosso canal do YouTube. Seja muito... Então aqui no canal do YouTube atualmente a gente tem 169 vídeos e a gente separou muita coisa por playlist aqui. Então a gente tem receitas, a gente tem recomendação de outros canais, a gente tem a nossa playlist de documentários, né? Tem bastante material aqui e a gente está fazendo um esforço constante para melhorar essa apresentação, né, desses materiais para sua consulta. Aqui na aba Início, por exemplo, você vai encontrar desde os nossos vídeos mais populares até playlists relacionadas à materno infantil. A gente tem a playlist de B12, uma série de playlists de receitas, que foi uma curadoria de textos desenvolvida por uma Nutri muito parceira nossa, que é a Marise Berg, que trabalha com a nutrição ayurvédica. Aqui a nossa coleção Primeiros Passos, algumas aulas que foram dadas pela Ana, conteúdos mais longos. Que mais? Os vídeos que estão no nosso blog, tá aqui, né? O blog Alimentação Vegetariana, todos os vídeos estão aqui. Canais recomendados, então o canal do Dr. Eric, o canal da Marise, da Yara, da Juliana Gabriel, da Karelin. Então aqui são canais confiáveis que você pode consultar também, outras nutris, médicos, profissionais de saúde de referência, parceiros que trabalham responsavelmente esse assunto da alimentação saudável, e os documentários. Então aqui, da mesma maneira, clicando na lupa, você vai poder fazer a sua pesquisa de algum assunto que seja do seu interesse. Então vamos, por exemplo, pesquisar aqui gestação. E aí aqui você vai encontrar todos os vídeos que têm gestação, apresentam gestação de alguma maneira, seja no título, seja através do algoritmo do YouTube, de entender que aquele tema de alguma maneira está sendo relacionado ali. Quanto mais para baixo você desce nessa lista, menos relação tem com
com o assunto pesquisado. Então, geralmente, os vídeos mais acima têm mais relação e os que estão mais abaixo têm menos relação com o tema pesquisado. Então, é mais uma maneira aí de você encontrar assuntos, né, que já foram discutidos, referências que já foram apresentadas, tá? Esse é um panorama que eu queria dar para você desses materiais. A gente já recebeu vários feedbacks de que temos muito conteúdo, até chega a ser difícil realmente de saber por onde começar. A gente está ciente disso e está sendo um esforço bastante grande da nossa parte de pensar maneiras de organizar esses materiais e oferecer essas referências para que você possa estar bem embasado aí na hora de tomar suas decisões, fazer boas escolhas alimentares, pensar essa temática da alimentação saudável com bastante inteligência a partir de fontes confiáveis, de informações seguras. Esse é o intuito desse ecossistema, né, que a gente está montando. E, enfim, com o tempo ele tende a se aprimorar, principalmente em termos de acesso a essa informação, ficar mais claro, mais didático, a trajetória ficar mais linear de alguma maneira, né, ou pelo menos de uma maneira mais assim, mais fácil de entender, né, um ponto de partida e um ponto de chegada, tá bom? É isso, obrigado pela sua atenção e até breve.